Oi, pessoal, tudo bem? Viram o vídeo da FUVEST 2020? Bom, que bom. Então agora vamos para a FUVEST 2019. Então, mesmo esquema. Pausa aí, dá uma lida. Foi? Vamos lá. Então vamos ver se você acertou. Nas margens de um rio, verifica-se a seguinte cadeia trófica. O capim ali presente servia de alimento para gafanhotos, que por sua vez eram predados por passarinhos, cuja espécie ocorria naquele ambiente, e tinha exclusivamente os gafanhotos como alimento. Tais passarinhos eram predados por gaviões da região. A lama tóxica que vazou de uma empresa mineradora matou quase totalmente o capim ali existente. É correto afirmar que, em seguida, o consumidor secundário. Então, olha lá. Então, vamos lá. Primeiro a gente tinha o capim. O capim alimenta o gafanhoto. O gafanhoto alimenta o passaroio. O passaroio alimenta o gavião. Então, eu só estou escrevendo o que ele falou aqui. Aí veio a lama tóxica da Samarco e Vale, eliminou o capim. E aí ele quer saber, é correto afirmar em seguida o consumidor secundário. Então, quem que é o consumidor secundário? Então, primeiro a gente tem aqui o produtor. Quem se alimenta do produtor é o consumidor primário. Quem se alimenta do consumidor primário é o consumidor secundário. Opa, então vamos lá. Então, a gente está falando dos passaroios. Então, vamos lá. Teve sua população reduzida, como consequência direta do aumento da biomassa do primeiro nível trófico da cadeia. Bom, não, né? Por quê? Se diminuir aqui o capim, consequentemente vai diminuir de gafanhoto, certo? Que consequentemente vai diminuir de pássaro, certo? Então aquele efeito lá que eu até tinha comentado, né? Que é bottom up, né? Que é de baixo para cima. Então, erradíssimo. Letra B. Teve sua população reduzida, como consequência indireta, da diminuição da biomassa no primeiro nível trófico da cadeia. E parece certo. Mas vamos ver os outros. Não teve sua população afetada. Pô, aí não dá, né, meu amigo? Teve sim. Aí eu, de novo, não teve sua população afetada. Porque, ó, não teve efeito direto. A lâmina não teve efeito direto. Bom, não teve efeito direto, mas foi sim afetado por conta dessa cascata aqui de eventos, né? Então, as duas estão erradas aqui. Teve sua população aumentada? Poxa, diminuiu o alimento dele e mesmo assim ele vai aumentar? Sendo ainda que esse passarinho aqui se alimenta exclusivamente do gafanhoto, que assim, o gafanhoto ele não se alimenta exclusivamente do capim, né? Só que ele vai ter outras fontes para se alimentar, mas a população vai ter que dar uma diminuída, né? Porque não vai ter tanta oferta assim. E aí, se diminuir a população de gafanhoto, também vai diminuir de passarinho. Então, é verdade, isso aqui eu errei. Esqueci de mudar. É a letra B mesmo. O Pélix aqui está enganado. Desculpe. Bom, 26. A tabela lista características bióticas e abióticas associadas a alguns biomas brasileiros. Então, essa aqui, o Bruno fez a festa com vocês, né? Deixa eu ver se está gravando. Está sim. Então, vamos lá. Então, a gente tem aqui 4 biomas. Então, a gente tem 3 tipos de características aqui, né? Tipo de vegetação predominante, volume de chuvas e a zona climática. Então, a primeira delas, arbóreo. O que isso quer dizer? Árvores, muitas árvores. Volume de chuvas, moderado a grande. Então, chove mais ou menos para muito. E a zona climática, ela é tropical ou subtropical. Então, está um pouco mais aqui ao sul. Então, podemos inferir que é a nossa querida Mata Atlântica.
certo? Agora outra. Tipo de vegetação, herbáceo. Então, ela tem as ervas, né? Não tem grandes árvores ou arbustos. O volume de chuvas já é moderado, então mais ou menos chove. E é temperado, então temperado mais ao sul ainda. E o que nós temos lá? Os pampas, que são aqueles grandes matos que tem lá no sul. Agora esse aqui, arbóreo, então muitas árvores. Volume de chuvas grande, altíssimo. E aqui, zona climática equatorial tropical. Então, sabemos que é a nossa querida Amazônia. Então aqui, só para a gente também, né, eu pelo menos quando eu fui resolver a primeira vez, eu fiquei pensando, putz, como que eu vou diferenciar a Mata Atlântica da Amazônia, que são parecidas, né? Então tem aí vegetação predominante arbórea, né? Volume de chuvas moderado a grande, né? Só que o que muda aqui é que a Amazônia está na zona equatorial, né? Que é diferente da zona tropical. Que eu, pelo menos, achava que era quase a mesma coisa, vamos dizer assim. Né? Mas a gente tem níveis, então equatorial, tropical, subtropical, temperado. Então é importante isso. E por último, mas não menos importante, então aqui a gente tem, olha, arbusto, então árvores, né, arbóreo, arbustil, arbusto e herbáceo, ervas. Moderado, tropical, subtropical. Então a gente tem aqui o nosso querido cerrado, que eu tanto amo. Então, Mata Atlântica, Pampas, Amazônia e Cerrado só pode ser a letra D. Beleza? Tranquilo, né? Então notem que isso aqui é um pouco quase que de geografia, né? Mas importante aqui para nós também. Bom, 27. Aquecimento global resulta do seguinte fenômeno. Parte da energia solar incidente sobre a Terra é irradiada de volta ao espaço, sendo bloqueada em grande parte por gases do efeito estufa, o que aumenta a temperatura do planeta. As alternativas apresentam 1. Um motivo pelo qual os raios solares conseguem penetrar a atmosfera terrestre, mas ao serem refletidos são barrados, em grande parte pelos gases do efeito estufa. 2. Uma das causas diretas do aumento da concentração de gases do efeito estufa na atmosfera. Então, vamos ler primeiro as alternativas 1, né, para a gente saber do que está se tratando. Então, a energia solar incide na atmosfera em comprimento de onda menor e refletida em comprimento de onda maior. A energia solar incide na atmosfera em comprimento de onda maior, é refletida em comprimento de onda menor. A energia solar incide na atmosfera e é refletida em ondas de mesmo comprimento. A energia solar incide na atmosfera em comprimento de onda maior e é refletida em comprimento de onda menor. A energia solar incide na atmosfera em comprimento de onda menor e é refletida em comprimentos de ondas maiores. Bom, isso pode ter efeito, meu Deus, do que está falando, né? Mas não é tão complicado assim. Então imagina aqui que a gente tem a Terra e aqui a gente tem os gases de efeito estufa. Nossa atmosfera aqui. Pera aí, não quero isso amarelo. Quero verde. Então, ó, o que acontece aqui? O Sol, então tá lá na casa do caixa-pego, mas tá mandando energia para nós. Essa energia é forma de ondas eletromagnéticas, né? E elas são de onda extremamente curta, né? De alta frequência. E elas irradiam e param aqui no solo, certo? Então, todo dia é isso. Todo dia irradiando energia aqui para a Terra, né? E aí essa energia, né, vai agitando as moléculas aqui do Sol, né? E aí isso aqui, essa energia ela é convertida na forma de calor. Então, vai chegando aqui várias. Então, ó, repare que ela atravessa a,
a atmosfera aqui, certo? Só que aí, com essa conversão de energia, ela é refletida de volta, só que energias de onda longa, dessa vez de calor, que aí batem aqui e retornam. Então elas ficam retidas. E aí também aqui pode até aumentar de novo a temperatura e aí volta. Então fica nesse ciclo, certo? Então aqui só por curiosidade, né, essas ondas aqui é chamado de radiações de onda longa. E essa aqui é radiação de onda curta, que inclusive, só uma curiosidade, é isso aqui que regula o nosso clima, né? Porque assim, o clima, né, todo o tempo, essas coisas, é regulado pelo ar, certo? Pela atmosfera. Então o que acontece? Quem aquece o ar da atmosfera não é o Sol, não é essa onda aqui, é o solo, né? O solo e o oceano e o mar, que realmente é o grande responsável por regular o clima mundial. Então, esse calor aqui que aumenta a temperatura do ar que está aqui, aí o ar sobe, aí tem todo um monte de coisa aí, tá? Então aqui é importante só a gente lembrar que o Sol manda radiação de onda curta e a Terra, ela libera essa radiação de onda longa, que aí fica retida na nossa atmosfera, tá? Que é essa radiação em forma de calor não atravessa os gases do efeito estufa, mas a radiação de onda curta atravessa, tá? Então vamos ler as alternativas de novo. Então, a energia solar incide na atmosfera em comprimentos de onda menor e é refletida em comprimentos de ondas maiores. Certíssimo. Energia solar de ondas maiores? Não. Energia solar com o mesmo comprimento? Não. Energia solar incide na atmosfera em comprimentos de ondas maiores? Não. A energia solar incide na atmosfera em comprimentos de onda menor. Boa. Então, já dá para nós salvar duas aqui. Aí aqui, as outras alternativas, né? Destruição de florestas, que está relacionado agora, então, uma das causas diretas do aumento da concentração de gás. Então, destruição de florestas nativas, represamento dos rios para abastecimento de hidrelétricas, plantio de árvores exóticas no lugar de árvores nativas, uso de combustível fóssil e uso de água dos rios para abastecimento domiciliar. Então, bom, esse aqui não é, certo? Porque isso não tem relação com o aumento de gases de efeito estufa. Uso de combustível fóssil. Opa, isso aí sim. Só que essa aqui já estava errada, né? Então não tem como a gente pensar nessa alternativa. Plantio de árvores exóticas no lugar de árvores nativas? Bom, também não tem nada a ver. Né? Isso aqui tem mais relacionado, sei lá, bioinvasão, né? Então não. Represamento dos rios para abastecimento de hidrelétricas? Bom, também não está relacionado diretamente ao aumento dos gases de efeito estufa. Agora, destruição de florestas nativas, aí sim. Então, a alternativa certa é a letra A. Opa, essa aqui era uma brincadeira que eu fiz, né? Mas é basicamente assim. O que a FUVEST fez? Eu não sei se vocês já brincaram nessa brincadeira, que assim, eu tô pensando num organismo. E aí vocês têm que ficar falando assim, ah, mas esse organismo aí, ele é multicelular? Aí eu respondo sim ou não. E aí vocês vão perguntando, e aí eu ia respondendo pra gente chegar à resposta, né? Então foi basicamente isso que a FUVEST fez. Só que em vez de você ter que conversar com alguém, teve esse isolamento aqui, né? Então, ó, deu várias características. Um organismo que é multicelular, fotossintetizante, possui sistema vascular e não possui frutos ou sementes. É uma. Então, vamos uma por uma. Então, primeiro, multicelular. Alga é multicelular? Pode ser. Briófita multicelular? Pode ser também. Quer dizer, com certeza. Pteridófita, gimnosperma e angiosperma também. Opa, então essa característica não ajudou em muita coisa. Fotossintetizante. Opa, alga é fotossintetizante. Briófita é fotossintetizante. Pteridófita, gimnosperma, angiosperma. Putz, todo mundo. Também não ajudou. Agora, sistema vascular. Quem que tem sistema vascular? A partir das pteridófitas, certo? Então, putz.
algas e briófitas eliminadas do jogo. E agora, por último, não possui frutos. Quem que não possui frutos ou sementes? Então, quem tem frutos e sementes são os gimnospermas e as angiospermas. Então, só resta aqui as nossas queridas pteridófitas, certo? Então, letra C. Então é importante lembrar daquela arvorezinha, né? Por isso, se você ainda não lembra direito dela, é importante você lembrar. Então, ó, aqui a gente tem as briófitas, pteridófitas, gimnospermas e aqui as angiospermas. Então é importante a gente lembrar cada passo que foi dado aqui, todo esse caminho, beleza? Então depois tentem revisar isso aqui, caso essa questão aqui tenha sido meio complicada. Agora, essa aqui acho que é a última, então vamos lá. O processo de acidificação dos oceanos decorrente das mudanças climáticas globais afeta diretamente as colônias de corais, influenciando na formação de recifes. Assinale a alternativa que completa corretamente a explicação para esse fenômeno. O dióxido de carbono dissolvido no oceano, então, gera menor quantidade de íons de hidrogênio? Não. Então, isso aqui já está errado. B. É absorvido pelo fitoplâncton? Sim. Entrando no processo fotossintético? Sim. E o oxigênio liberado permanece na água do mar? Talvez. Oxidando e matando os recifes de coral? Não. Isso aqui já não acontece. Então também eliminado. Leva à formação de ácido carbônico que, dissociado, ácido se dissocia? Não, né? Se ioniza. Então também já está errado. Mas vamos ler. Gera ao final íons de hidrogênio e de carbonato que se ligam, impedindo a formação do carbonato de cálcio, que compõe os recifes de coral. D. É absorvido pelo fitoplâncton. De novo. Tá, entrando no processo fotossintético. E o oxigênio liberado torna a água do mar mais oxigenada, aumentando a atividade dos corais e o tamanho de seus recifes. Bom, isso até pode ser uma verdade, mas não é o que acontece, né? Com o excesso de gás carbônico, ele não é. Lembra que no processo de fotossíntese não é o único fator limitante que a gente tem, né? No processo de fotossíntese não é a presença de gás carbônico, existem outros. Então, não é isso que acontece. Aí aqui, reage com a água, produzindo ácido carbônico, que permanece no oceano e corrói os recifes de coral que são formados por carbonato de cálcio. Então, é exatamente essa, tá? Então aqui, só para encerrar, eu quero, só para a gente lembrar, né, um pouco sobre o processo de acidificação, porque é importante. Então a gente tem aqui o CO2, interage com a água, e aí forma carbonato de cálcio. Carbonato de cálcio não, desculpa. Ácido carbônico, H2CO3. Aí o H2CO3 não é um ácido aí muito estável, ele se ioniza. Então ele forma H+, mais HCO3-, que esse aqui é o bicarbonato, né? E o bicarbonato ainda pode... Nossa senhora, a letra tá triste hoje. Pode se ionizar mais ainda, liberando mais H+, e carbonato. Certo? Então aqui a gente tem um sistema tampão, que é chamado, né? Um sistema de tamponamento. Por quê? Se a gente tem desse lado aqui da equação muito H+, o H+, ele começa a reagir mais com o carbonato. Então forma o bicarbonato, né? Então note que é uma coisa muito complexa. Por quê? O que acontece aqui? Então a gente tem uma situação em que o pH está alto,
Então, se o pH está alto, a gente tem uma alta concentração, ou melhor, o pH está baixo, né? Quanto menor o pH, mais ácido. Então, o pH está baixo, então a gente tem uma alta concentração de íons hidrogênio, portanto está ácido, certo? E aí o que acontece? Desloca a equação para a esquerda, né? Então o H+, como tem mais, ele vai reagir com o carbonato e vai formar o bicarbonato aqui, certo? Então o que isso aqui vai ocasionar? Bom, vai aumentar o pH, vai diminuir a concentração de H+, portanto, vai deixar mais alcalino, certo? E aí, né, se aí a gente tiver um excesso desse aqui, desloca para a direita, e aí volta. Então isso é responsável por manter o pH equilibrado, né? Então, porque se está aumentando um pouco, putz, ele já desloca e já volta. Então ele fica nesse equilíbrio dinâmico, né? E aí tem um probleminha, né? Tem outra equação aqui importante, que é da formação do carbonato de cálcio, né? Que a gente tem aqui, opa, aqui é 2 menos, tá? Então aqui, ó, a gente tem dois íons que estão competindo pelo carbonato, certo? Só que aqui o H+, ele se liga mais facilmente ao carbonato do que o cálcio se liga ao carbonato. Então, isso também é um dos problemas, né? Porque os organismos começam a ter mais dificuldade de formar o carbonato de cálcio, porque todo, ou melhor, a maioria do carbonato está se ligando mais ao hidrogênio do que com o cálcio. Então, a gente tem uma má formação disso aqui, né? Então, esse pH altera nisso, né? Porque assim, o oceano, né, ele tem esse sistema de tamponamento aqui, muito bom. Só que o que acontece? A gente está deslocando muito, mas muito aqui, né, aumentando muito a concentração de H+. Então esse sistema ele quase que não está dando conta, né? E ou melhor, para ele dar conta, ele vai estar tirando todo esse carbonato que vai estar se ligando com o cálcio, entendeu? Para conseguir manter o pH. Só que aí, nessa luta por manter o pH, o cálcio não vai se ligar ao carbonato e não vai formar carbonato de cálcio, que é responsável por conchas e por esqueletos, né? Tipo, por exemplo, dos corais, tá? Então, é meio que isso, tá, pessoal? Então, terminamos aí também a FUVEST 2019. Então, semana que vem, na semana de revisão, a gente termina ou faz mais exercício, tá? Então, espero que tenham aproveitado. Qualquer dúvida, podem me chamar, tá bom? Muito obrigado aí, pessoal. E um bom fim de semana. Paz nos estádios.